Olá! Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história de uma nação que estava assim, à beira do colapso. E no meio desse caos todo, apareceram duas figuras proféticas que falaram alto. Vamos analisar juntos como as mensagens deles, uma bem pública e outra mais privada, confrontaram uma sociedade que já estava em crise terminal. Pois é, essa é a pergunta central que vai guiar a nossa análise. Vamos explorar como o antigo reino de Judá enfrentou exatamente essa questão. E as consequências, olha, ecoaram por toda a sua história. Para a gente entender bem essa história, precisamos voltar no tempo, lá para os séculos 7 e 6 a.C. É nesse cenário que a gente encontra o reino de Judá, que era o último pedacinho que sobrou da nação de Israel, sabe? E ele estava ali, cambaleando, prestes a encarar um desastre de proporções gigantescas. Olha só como os acontecimentos se desenrolaram rápido. Depois da morte do rei Josias, que era um grande reformador, o declínio político e social foi vertiginoso, uma verdadeira queda livre. As alianças deram errado e a sombra de um novo império, o da Babilônia, crescia mais e mais a cada ano, até culminar na destruição total da capital. Mas, sabe, os problemas não eram só externos, não. Por dentro, a nação estava apodrecendo. A idolatria rolando solta, a corrupção na liderança, a falta de justiça social, tudo isso mostrava que a sociedade estava quebrando seu pacto fundamental, as próprias leis e promessas que a definiam como nação. E é bem nesse cenário que surgem as nossas duas vozes. De um lado, Jeremias, o acusador público. Ele foi direto ao povo com um alerta bem severo. Do outro, Abacuque, o questionador privado, que travou um diálogo super honesto e angustiado com Deus sobre tudo o que estava acontecendo. Duas abordagens bem diferentes para a mesma crise. Vamos focar primeiro em Jeremias, então. A missão dele era incrivelmente difícil. Entregar uma mensagem de juízo para um povo que se recusava a ouvir. Um povo de coração endurecido mesmo. A metáfora que Jeremias usa aqui é muito poderosa. Ele descreve o povo abandonando a fonte de água viva para cavar suas próprias cisternas rotas. É uma imagem perfeita, né? Para essa troca da fé verdadeira por ídolos e alianças políticas que, no fim das contas, eram inúteis e não podiam salvar ninguém. E o custo pessoal para Jeremias foi imenso. Ele foi rejeitado, ridicularizado, perseguido, chegou a ser preso por falar a verdade. E mesmo com tudo isso, a fidelidade dele à mensagem que recebeu nunca vacilou. Então, enquanto Jeremias estava lá, confrontando o povo, Abacuque travava uma batalha bem diferente. A dele era uma luta interna, um diálogo sincero, cheio de dúvidas com Deus sobre a injustiça e o que parecia ser um silêncio divino. A primeira queixa de Abacuque é algo com que muita gente se identifica, né? Ele olha para a própria sociedade e o que ele vê? Violência, corrupção, a justiça sendo distorcida. E ele clama a Deus, perguntando por que ele parece não fazer nada diante de tanto mal dentro de casa. E aí, Deus responde que vai usar um instrumento para punir Judá. Mas isso, em vez de ajudar, só aumenta a confusão de Abacuque. Ele fica perplexo ao saber que Deus vai usar os babilônios, uma nação ainda mais impiedosa, para executar esse juízo. A pergunta dele é: como é que isso pode ser justo? As mensagens dos dois profetas, no fundo, apontavam para a mesma conclusão, uma conclusão inevitável. O juízo que eles previram estava prestes a chegar e seria violento. O instrumento desse juízo, como foi profetizado, seriam os caldeus, que a gente conhece melhor como o Império Babilônico. Liderados por Nabucodonosor, eles se tornaram a força militar que iria cumprir o alerta de Jeremias. E Jeremias foi bem específico. Ele deu um número concreto para a duração do cativeiro, 70 anos. Isso transformou a profecia de um aviso vago em uma previsão palpável, sabe, que vinha seguida de uma promessa de retorno. Mas a destruição não era a palavra final. Tanto Jeremias quanto Abacuque apontaram para uma esperança que iria sobreviver às ruínas de Jerusalém. E aqui que a jornada de Abacuque chega ao seu ponto mais alto. A resposta final de Deus se torna um princípio fundamental. A verdadeira sobrevivência não vem das circunstâncias, do poder militar ou da estabilidade política, mas sim de uma confiança inabalável. Portanto, o ponto crucial é este. O exílio, apesar de ser um juízo severo, tinha um propósito de redenção. Não era para aniquilar o povo, mas sim para purificá-lo, para forçar uma transformação espiritual e levar a uma fé mais autêntica, mais madura. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. A história de Judá, de Jeremias e de Abacuque força uma reflexão.
Quando todas as estruturas externas de segurança, de política, de religião, quando tudo isso desmorona, o que é que realmente permanece? O que é que sobra no final?